Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e nesse momento estamos acompanhando os debates, as análises. Alguns parlamentares têm direito a discursar durante 5 minutos. Estava previsto o início desses debates, da votação da PEC 23, do futuro do Auxílio Brasil de R$ 400, estava previsto para começar às 9 horas da manhã. Só que tivemos mais de 29 projetos que foram vetados pelo presidente Bolsonaro, e aí hoje foi praticamente o dia todo as análises e as discussões sobre a derrubada desses vetos. Foram mais de 29 vetos a serem derrubados, e aí cada um foi analisado, por isso que tivemos o início agora há pouco. Pois é, estamos acompanhando parlamentares falando e cada um tendo pelo menos alguns deles estão pedindo a participação para poder falar. E o que está em jogo agora é se há ou não chance dessa definição sair hoje. Estamos acompanhando e trazendo os detalhes, tá, gente? É o seguinte, os deputados estão analisando essas mudanças do Senado na PEC dos precatórios, e aí o futuro é o que a gente espera ser votado, ser definido toda essa situação. Futuro dos R$ 400 permanente, os precatórios sendo, já que foi promulgada essa PEC 23, ela foi fatiada, as análises ficaram justamente para uma nova data, ou seja, hoje pelo menos é o que a gente está acompanhando, que pode ser definido, não é que vai ser definido, mas pode ser definido. A Câmara dos Deputados está analisando a proposta de emenda ainda nesse momento a Constituição, a PEC, que contém os trechos não promulgados da versão do Senado para a PEC dos precatórios, a PEC 23/21. Dentro dessa PEC existe a PEC 46/21. Bem, entre eles, os limites de pagamentos dessas dívidas e a aplicação dos recursos economizados em 2022, exclusivamente em Seguridade Social e também no novo programa social, o Auxílio Brasil, tornado programa permanente de transferência de renda. Em vez de 2036, data do fim do regime fiscal e do teto de gastos, os senadores propõem a aplicação do limite de pagamento de precatórios apenas até 2026. A regra geral segue o aprovado pela Câmara, calculando o total de precatórios a pagar em cada ano com a aplicação do IPCA acumulado sobre o que foi pago no ano anterior, inclusive restos a pagar quitados. Desse novo montante, desse montante serão descontadas as requisições de pequeno valor, ou seja, até 60 salários mínimos no caso da União, ou seja, até R$ 66 mil, que não entram no teto. Os precatórios, eu lembro que são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja o derrotado. Então, estamos acompanhando nesse momento, inclusive o início foi dado desse jeito aqui que você vai ouvir, na hora que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu oportunidade para iniciar, e foi nesse momento que foi dado justamente a palavra e o início dos debates e análises. Escuta aí como foi o início. Próximo item, e a partir de agora, votação com efeito administrativo. Proposta de emenda à Constituição, número 46 de 21, do Senado Federal. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número 46 de 2021, altera a Constituição Federal e o ato das disposições constitucionais transitórias para estabelecer o novo regime de pagamento de precatórios, modificar normas relativas ao... Pois é, nesse momento foi justamente o início, nesse momento foi o início aí dos debates, das análises da PEC da 23, E aí tivemos outras participações, durante essa análise, e é muito discurso, para a gente entender se de fato teremos essa definição. Isso pode rolar a noite toda, tá, gente? Olha lá então, outro parlamentar também usou a palavra, o deputado Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, ele também falou. Escuta aí. É por um tempo e não jamais.
todo. Temos que, depois de um tempo, darmos ensino, emprego, condições para que cresçam. O ser humano não foi feito para apenas subsistir, para receber uma cota de sobrevivência. Todo ser humano tem direito ao lazer. Quem fala em lazer para essas pessoas? Ninguém. Essas pessoas têm que ir ao cinema, têm que ter férias, têm que ser pessoas dignas e, por isto, tem que ter o apoio do governo. Pois é, você vê que vários parlamentares falando durante justamente no início do pedido da palavra. Tivemos também o lado de oposição falando. Acompanha aí o que disse a Jandira Fegali. Nós sabíamos desde o início que para pagar o Auxílio Brasil não havia nenhuma necessidade de nós termos como fonte o calote. Obviamente o debate foi feito, muitas construções foram feitas para se evitar o calote na área de educação, na área dos pensionistas, dos aposentados. Essa matéria foi discutida aqui por horas e horas seguidas. A área de educação, inclusive, teve vitórias importantes a partir do debate colocado pela oposição. Pois é, para você ver que tivemos várias participações, né? E aí é aquela coisa, né? Alex, será que de fato será definido isso hoje? Estamos acompanhando. Eu quero lembrar o seguinte, que o resultado de tudo isso tem um interesse a você que está no Auxílio Brasil hoje. Preste atenção. Você que recebeu no mês de novembro, ficou faltando a diferença dos R$400. E aí é que entra a situação. Caso a PEC seja aprovada, vai ser necessário um apontamento para uma fonte. A fonte é o seguinte, de onde vai patrocinar os R$400 para que ele possa ficar permanente. Eu sempre venho dizendo que há várias opções, tem um leque de opções, tem privatização, tem reforma do imposto de renda, tem dividendos e impostos dos mais ricos. Olha, tem várias opções que o governo pode usar para pagar os R$400 de forma permanente. O que mais importante é ser aprovada essa PEC hoje e não deixar para o próximo ano, tá? Devido ao recesso. Então, a expectativa é grande, a gente acompanha isso, sabe que quando tem as análises, nem sempre de fato acontece a votação e pelo menos o quórum, segundo o presidente Arthur Lira, dá para conseguir os 308 votos dos 513 deputados, então a gente está acompanhando para saber a qualquer momento vai sair essa definição. Então, o que nos interessa é a PEC 23 tem que ser aprovada sem alteração. Se houver alteração, mesmo essa PEC sendo aprovada, então deve voltar para o Senado. Aí fica um questionamento, será que o Senado vai aceitar as mudanças que a Câmara fez? Porque o Senado não ia aprovar essa PEC 23. Eu lembro que o Senado, dos 81 senadores, tinha 33 senadores que iriam votar contra. Mas devido às mudanças que foram feitas, o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, que inclusive é candidato agora aí ao TCU, está concorrendo a uma das vagas do Tribunal de Contas da União, com mais outros 2 senadores. Se ele ganhar, vai ganhar aí 37 mil, vai entrar no Tribunal de Contas e é um emprego vitalício. 37 mil reais de valor vitalício, que é o novo membro do Tribunal de Contas da União, que vai substituir o antigo membro que saiu, tá? Então temos essa concorrência aí, 3 candidatos, inclusive o Fernando Bezerra é um dos candidatos. Então ele conversou com todos os senadores e acatou as mudanças. Foram 6, 7 mudanças e a mudança principal foi a questão do auxílio ser permanente. Então todos os senadores praticamente de forma unânime aceitaram. A gente vamos aprovar essa PEC 23 desde que o valor de R$400 se torne permanente e não provisório no Auxílio Brasil. Ok? Ok, foi combinado. Foi aprovado em 3 votações. Na comissão do Senado, primeiro e segundo turno também no Senado. Ok, deu tudo certo. Aparentemente era a casa mais difícil para ser aprovada. Só que quando foi agora para a Câmara, está tendo toda essa dificuldade. Parlamentares da base querem aprovar, porém, parlamentares da esquerda, da oposição, dizem que o governo quer usar parte dessa verba para fazer política em ano eleitoral, por isso usa esse argumento, e a gente está acompanhando toda essa indefinição. Bem, se a PEC for aprovada, sem alteração do texto que saiu do Senado e sendo apontada uma fonte, então teremos R$400 de forma permanente e não provisória.
Caso não seja votada hoje, não aconteça as duas votações, pode ficar para outra data nessa semana ou depois do recesso, ou seja, no próximo ano. Caso seja votado e mude o texto, eu lembro, tem que voltar para o Senado de novo. Aí haja tempo, é mais paciência que a gente deve ter, tá? Então, o objetivo é aprovar a PEC sem alteração no texto, apontar uma fonte para pagar esse valor de forma permanente e aí sim teremos novas vagas a partir de janeiro, 14,7 pulará para 17 milhões, vai zerar a fila de espera do pessoal que está no Bolsa Família, cerca de 1,5 milhão. As mães chefes que não estão no Auxílio Brasil, mas independente se receber auxílio emergencial ou não, essas mães que têm um CAD único também terão prioridade para entrar no programa Auxílio Brasil a partir de janeiro, junto com as famílias que têm na sua composição familiar idosos e deficientes, que não estejam recebendo o BPC, também terão prioridade. E aí, dando tudo certo, ao longo do próximo ano, 2022, de 17 milhões entrarão novos beneficiários ao longo do ano. A previsão é chegar a 20 milhões de pessoas, talvez 21 milhões de pessoas a serem atendidas com o Auxílio Brasil. A questão do retroativo, se der tudo certo, a PEC sendo aprovada com tudo isso que eu falei, o retroativo deve sair em janeiro, então se você recebeu em novembro apenas R$ 48,00, para os 400 a diferença seria 352. Então, em janeiro você recebe os 400 do Auxílio Brasil mais 352, sairia R$ 752,00. E aí segue o exemplo. Quem recebeu só R$ 100,00 de novembro, faltaria 300. Então, em janeiro deve sair 400, mais a diferença dos 300, R$ 700,00. E aí segue nesse cronograma. É assim que vai funcionar, tá? A questão do gás eu sempre lembro. O gás dos brasileiros deveria ter saído no dia 10, não saiu por falta de dados atualizados das mulheres vítimas de violência doméstica, que é um dos grupos, uma das categorias que também será beneficiada com o gás dos brasileiros. Eu lembro que é a metade do valor do gás, 50%, vai ter uma validade de 5 anos, agora vai atender 5,5 milhões de brasileiros de baixa renda, o governo vai dar prioridade às famílias com maior número de membros e as famílias menores serão incorporadas ao programa ao longo do ano, começando com 5,5 milhões de brasileiros. Esse calendário está em fase de conclusão, segundo o ministro João Roma, da Cidadania, deve ser pago ainda esse mês, ou no dia 23, antes do Natal, ou daqui para o dia 30 de dezembro. 5,5 milhões de famílias serão beneficiadas para receber o gás dos brasileiros. Ok? Muito bem, então essa é a tendência, a gente está acompanhando de perto todos esses detalhes. Então, lembro também que sobre a PEC dos precatórios, um detalhe importante é que o governo libera emendas parlamentares até o dia 31. A portaria prorroga prazo que se encerrou no último dia 10. O que é isso, Alex? Bem, o governo publicou em edição extraordinária do Diário Oficial da União na tarde de hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro, uma portaria que permite liberar emendas parlamentares até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Esse prazo se encerra no último dia 10. A medida foi tomada para acalmar a base aliada para aprovar a proposta de emenda constitucional dos precatórios na Câmara, que permitirá ao governo gastar mais no ano eleitoral e criar o Auxílio Brasil de R$ 400, ou seja, é aquela forma de acordos, parcerias. Vota, aprova que a gente libera isso. O atraso na liberação de emendas estava travando a análise da proposta e derrubou inclusive a sessão do Congresso prevista para ontem, segunda-feira. Na prática, a portaria permite o empenho de emendas parlamentares até o último dia do ano. O empenho é a primeira fase do processo orçamentário que garante o pagamento de um produto, de uma obra ou de um serviço. Dificilmente o valor liberado será pago nesse ano. Os parlamentares, porém, querem garantir os empenhos porque isso facilita o pagamento do próximo ano. Como o próximo ano tem eleições, há regras mais restritas para as obras e pagamentos a partir do segundo semestre. Emenda parlamentar, eu lembro que é uma parte do orçamento escolhida por deputado ou pelo senador cujo recurso geralmente é destinado para a sua base eleitoral na sua cidade ou no seu estado e se transforma em obras ou serviços, ou seja, é apoio para esses parlamentares tentarem a sua reeleição. A base aliada do presidente Bolsonaro vem usando essas emendas, as emendas de relator do orçamento, que totalizam mais de 16 bilhões de reais nesse ano. Esse tipo de emenda, que alimenta o chamado orçamento secreto, tem sido distribuída em sua maioria para os parlamentares aliados que fazem a base do governo. A antiga portaria do Ministério da Economia dizia que as emendas só podiam ser empenhadas até o dia 10 de dezembro, sexta-feira passada, com o argumento de garantir previsibilidade
para o fim do ano. Só que a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que suspendeu o pagamento das emendas de relator, travou a execução desses recursos, que só foram liberados dia 6 à noite. Além disso, argumentam os parlamentares, houve o problema do ataque hacker ao site do Ministério da Saúde, inclusive há boato que até o site da Polícia Rodoviária Federal, dados também, os hackers conseguiu entrar, mas a própria Polícia Rodoviária Federal disse que não alterou dados. E aí, esses hackers tiraram a plataforma do ar e parte das emendas impositivas de individuais e de bancada também não foi empenhada. Eu lembro que a PEC dos precatórios, portanto, a gente está aguardando, essa definição sai hoje, para decidir ou não se aprova um limite para o governo federal pagar suas dívidas judiciais, o que liberaria 44 bilhões de reais para serem gastos de outras formas em 2022. Os senadores, eu lembro que aprovaram esse teto para quitar os precatórios e ir até 2026, mas aliados do governo tentam aprovar um prazo maior, mais 10 anos, ou seja, de 2026 para 2036. Resumo de ópera. A gente está acompanhando isso. Vamos acompanhar, vamos saber se realmente, de fato, vai ser definido isso hoje, ou se vai ser marcado para outro dia, ou se depois do recesso, ou seja, para o ano. Deus queira que dê tudo certo. Lógico, a gente vai estar acompanhando isso e trazer mais detalhes. Continuamos de olho em Brasília. Está rolando lá, e aí todo mundo ligado, vamos torcer que dê tudo certo. Está em jogo o futuro dos R$400 de forma permanente. Eu sempre lembro que essa PEC sendo aprovada sem alteração do texto vai ser bom para todo mundo do Auxílio Brasil e para os novos beneficiários. Porém, se for aprovado com mudança do texto, aí vai ter que voltar para o Senado, aí vai mudar a história, para acompanhar, tá bom? Não esquece de dar o joinha, dar o like, eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.